Aviso importante: a voz é robótica e pode variar de sons reais. Todos os direitos autorais do livro pertencem ao autor. Se solicitado, o canal removerá imediatamente o conteúdo. Apoie os escritores, siga nas redes sociais e compartilhe o conhecimento. Capítulo 1 – Reencarnação. Ela não se lembra de como morreu. Se foi decapitada em praça pública ou se faleceu em uma cama. Ela simplesmente não consegue se recordar. 4 guardas do submundo agarram as correntes de ferro que a prendiam e a arrastavam em frente, fazendo-a seguir pelo caminho flutuando. Inúmeras almas sombrias voam nos céus e no chão, ocasionalmente descendo sobre as flores espírito ao longo do caminho, criando chamas verdes que se elevam a meio metro de altura. O fogo verde brilhante é extraordinariamente encantador. Ao lado do caminho, há muitas bifurcações e várias pessoas recém-falecidas, assim como ela, sendo arrastadas pelos guardas do submundo. Alguns choram, outros riem, e há também aqueles que murmuram sozinhos. No entanto, mesmo que se arrependam profundamente por ter morrido, eles serão consumidos por essa atmosfera de morte sufocante. No final, só podem avançar em silêncio, em ordem, um por um, passando pela distante porta do submundo. O guarda do submundo que a liderava parou de andar e aguardou a abertura da porta. Ela olhou preguiçosamente ao redor, olha para o céu escuro, para as almas sombrias pairando. Observa as flores espírito tão vermelhas quanto o sangue. As flores pareciam serpentes dançantes, belas e encantadoras. Contudo, possuíam uma pitada de malícia. Enquanto ela está distraída, escuta alguns guardas atrás dela dizendo: "Não sei por quanto tempo teremos que esperar. Esses recém-falecidos são muito barulhentos. Que tal alimentá-los com um pouco de água do rio do esquecimento? Afinal, eles terão mesmo que beber quando a reencarnação chegar." O rio do esquecimento? Ela se vira e vê um guarda do submundo tirando uma jarra de vinho preto de dentro do manto. Ele vai para o lado em direção às flores espírito, as afasta e revela um rio cristalino. Ela não consegue descrever a cor da água do rio, só sente que é iridescente e contém um número desconhecido de coisas. O guarda do submundo enche uma jarra, vai até um recém-falecido e despeja o líquido goela abaixo, ignorando seus choros. No começo a pessoa chora desesperadamente, mas aos poucos, ela para de se mexer e seu rosto assume uma expressão atordoada, como a de um recém-nascido. Assim, um após o outro, os recém-falecidos param de chorar depois de beber a água. Ela vê que ainda resta um pouco de líquido na jarra e estende a mão. "Deixe-me ver", ela diz. O guarda do submundo a olha de cima a baixo e zomba friamente. "Você tem muita coragem para me dar ordens, senhorita. Diga de novo e veja o que acontece." Ela apenas estende a mão. "Deixe-me ver." O guarda do submundo não diz mais nada, levanta a mão com uma tábua para bater nela, mas é impedido pelos outros guardas que estão escoltando ela. "Pare! Você não sabe quem ela é? Não seja impulsivo", eles o repreendem. O guarda do submundo ainda está desafiante. E diz zombando: "Eu quero saber quem ela é. Se fosse mesmo algum oficial celestial importante, por que estaria algemada com a corrente das almas?" Outros guardas o arrastam para um lado e sussurram baixinho: "É porque a forma como ela morreu não é permitida pelas leis, senão quem teria coragem de algemá-la? Ela ainda não se lembra, caso contrário, teria apagado a sua alma no momento em que você murmurou. Até o próprio imperador do submundo tem medo dela." O guarda do submundo fica impressionado, vira-se para observá-la com atenção e percebe que ela é linda, mas de aparência confusa. Com uma pequena aura maligna oculta entre as sobrancelhas, algo era realmente estranho. Vendo que ela ainda estende a mão para a jarra, ele não consegue mais recusar e a entrega. Ela joga fora a tampa e ansiosamente coloca a mão dentro para pegar algo. Ao tirar, encontra apenas fragmentos dispersos. Todos são memórias da vida de outras pessoas. Ao continuar pegando, ela encontra as memórias de um demônio, destruindo e saqueando, malícia sem limites, até ser decapitado. Continuando a procurar, é a memória de uma donzela solitária em um palácio, enfrentando uma árvore cheia de flores vermelhas, melancólica até o final. Continua pegando várias vezes,
mas nunca encontra memórias de felicidade, são sempre de uma cama de morte prolongada ou de uma vida solitária. Esses fragmentos são familiares, mas estranhos ao mesmo tempo. Ela deseja saber como morreu, o que fazia antes de sua morte, mas por algum motivo simplesmente não consegue se lembrar. Os guardas do submundo ficam preocupados ao vê-la parecer entender alguma coisa. Essa pessoa é inteligente e rebelde. Se descobrir algo agora, será difícil lidar com ela. Eles sorriem e dizem: senhorita, entre logo pela porta. Talvez seja melhor esperar até chegarmos lá dentro e talvez, então o juiz tenha registrado sua vida e morte para você ver. Está bom, só preciso ver somente uma vez. Ela assentiu obedientemente e perguntou: achei interessante o chapéu em sua cabeça, posso tocar nele? E Isha apenas sorriu amargamente em seu coração, pensando: você é o inimigo de todos os espíritos malignos, quem se atreveria a deixar você tocar neles? Neste momento não há mais conversa aqui. Enquanto isso, os 2 soldados e o Isha foram relatar as ordens e entregaram o documento oficial de Ju ao juiz. O juiz de barba grande também ficou pensativo por um bom tempo, sem saber o que fazer. Depois de um tempo, ele perguntou em voz baixa: como ela foi presa? E Isha respondeu: como ela foi uma pessoa normal, naturalmente sua alma foi presa depois de morrer. Idiota, o juiz franziu a testa quem perguntou isso. Você acha que eu não saberia que ela renasceria? E Isha rapidamente sorriu e disse: o ilustre juiz é sábio. Eu que fiquei confuso. Teoricamente, não deveríamos tê-la prendido com algemas de corrente de alma, mas ela tirou a própria vida no mundo humano. Se não a algemarmos, estaremos violando as leis. Felizmente ela estava fora de alcance, sem consciência e foi levada para o submundo obedientemente. Devo perguntar ao ilustre juiz, para qual ciclo de reencarnação ela deve entrar desta vez? O juiz coçou a barba, pensou por um momento e disse: suicídio. Parece que ela ainda não alcançou a iluminação. Ela carrega uma energia maligna muito forte e precisa ser purificada. Desta vez devemos segui-la pelo mesmo caminho, com mais aflições e sofrimento até que ela se ilumine. Se ainda não mostrar sabedoria e continuar se suicidando, não pegue leve com ela na próxima vez, faça-a entrar no caminho do inferno, permitindo-a se destruir. E Isha recebeu as ordens e estava prestes a sair para transmiti-las, quando ouviu uma voz vinda de trás do juiz: espere. E Isha e o juiz voltaram rapidamente e se curvaram, dizendo: saudações ao imperador do submundo. A voz, que parecia masculina e feminina, disse: depois de considerar um pouco, acredito que aflições podem não levar à compreensão. Ela é naturalmente excêntrica e teimosa por natureza. Se continuar sofrendo, apenas vai piorar a energia maligna. O juiz abaixou a cabeça e perguntou: o que deseja dizer, majestade? A voz do submundo continuou: nas vidas anteriores, ela sofreu muitas provações e tribulações, mas a energia maligna não diminuiu, seu discernimento não foi recuperado. Temo que essa não seja uma solução sábia. Seria melhor influenciá-la com música e conforto, tocando o coração dela, e então permitir que ela renasça para o caminho celestial e cultive a imortalidade. Isso é mais apropriado. O juiz ficou um pouco confuso. Nesta vida, ela cometeu suicídio. Se a enviarmos para o caminho celestial, além disso, o caminho da cultivação é extremamente difícil, e é muito raro encontrar aqueles que têm sucesso. Se ela não conseguir ter sucesso, será em vão e desperdiçará a boa vontade do imperador do submundo. Depois de ponderar por um bom tempo, o imperador do submundo disse: deixe-a ficar no submundo por enquanto e a instrua diariamente com livros de cultivação para cultivar sua natureza. Depois de um período de tempo, veremos em qual caminho ela deve entrar. Entendido, seguirei suas ordens, disse o juiz. E Isha recebeu as ordens e saiu. Vendo que ela não conseguia ficar quieta, olhando e tocando tudo aleatoriamente no salão, ele não pôde deixar de suspirar em seu coração. Deixar essa estrela maligna no submundo no futuro poderia se tornar um grande problema. Ele sorriu e se aproximou, dizendo: parabéns, senhorita, o imperador do submundo tem uma ordem, deixando-a morar no submundo por um tempo, desfrutando de algum momento tranquilo, e depois falaremos sobre a sua reencarnação. Ela pareceu não entender muito, olhando fixamente para ele.
Isha lamentou em seu coração e sorriu dizendo, é isso, deixe a senhorita brincar no submundo por alguns dias, ler livros, dar um passeio, e quando chegar a hora, nós a enviaremos para a sua reencarnação. Ela então assentiu com a cabeça e tocou o quadro das 9 deidades celestiais pendurado na parede, dizendo, gosto daqui, vou ficar. Isha teve que concordar, se a senhorita gosta daqui, é a nossa convidada. Ele virou-se e instruiu um capanga a limpar o quarto no segundo andar, voltando-se novamente para ela, dizendo, senhorita, há mais uma boa notícia. Como o imperador do submundo tem pena de você, por estar confusa e de esquecer da sua vida passada, ele lhe concedeu um nome. Ela estava perplexa e completamente sem saber o que estava acontecendo. O varredor do submundo ao lado a puxou suavemente pela cintura e instruiu. O soberano lhe deu um nome, ajoelhe-se para recebê-lo. Mas ela não se ajoelhou, apenas olhou fixamente para o varredor do submundo, que não teve escolha a não ser dizer. O soberano lhe deu o nome de Xuanji. No futuro, aqueles que a chamarem de Xuanji estarão se referindo à jovem senhorita. Ela sentiu confusa, virou a cabeça e viu Xiaomo descendo as escadas. Ela sorriu e foi brincar com o caroço em sua cabeça, provocando um choro de lamento do caroço. E assim Xuanji ficou temporariamente no submundo sem entender nada. Na superfície, ela era responsável por fazer tarefas para os juízes, servindo chá e água, mas na realidade, quem ousaria mandar nela? Ela só podia vagar pela cidade o dia todo, rezando para não causar problemas. Os juízes frequentemente sentavam com ela quando estavam livres, lendo livros sobre o cultivo espiritual e ensinando os caminhos do mundo. Eles ficaram satisfeitos porque ela sabia ler, tinha talento e frequentemente apresentava novas ideias, deixando todos impressionados. Com o passar do tempo, os juízes não puderam deixar de admirar a sabedoria do soberano do submundo. Se ela tivesse sido diretamente reencarnada antes, ela cometeria erros repetidamente sem saber onde errou. Agora, ela mergulhava em vários livros e estava interessada no cultivo espiritual. Sua aparência boba desapareceu gradualmente, revelando seu espírito brilhante. Mas havia um problema que deixava todos de cabelo em pé. Ela era preguiçosa. Preguiçosa ao extremo, a ponto de enfurecer os céus e as pessoas. Ela nunca se sentava quando podia deitar. Evitava pensar, se não precisava raciocinar e passava o dia sentada às margens do rio do esquecimento, perdida em devaneios. De vez em quando, ela pegava um punhado de água para observar, cheirar e depois jogar de volta. Todos sabiam o que ela estava tentando encontrar, mas ninguém ousava lhe contar. Todas as memórias de suas vidas passadas haviam sido apagadas pelo soberano do submundo. Ele queria que ela deixasse de lado todo o ressentimento do passado, começando do zero e obtendo uma nova vida. Naquele dia, o juiz a procurou por um longo tempo e não a encontrou em lugar algum. Ele chamou o varredor do submundo que estava cuidando dela e relatou que Xuanji estava sentada às margens do rio do esquecimento, olhando para as flores, sem se mover a tarde toda. Ele ficou irritado e foi até o rio com um livro em mãos, pronto para repreendê-la. Depois de passar alguns meses juntos, os dois desenvolveram uma relação de mestre e discípulo, e como ela era estudiosa e inteligente, o juiz começou a ensiná-la como se fosse sua aluna. Não há professor no mundo que não se preocupe com a preguiça do aluno. Quando ele chegou na entrada da cidade, olhou a figura pálida sentada às margens do rio do esquecimento. Se aproximou silenciosamente e viu que ela estava olhando fixamente a bela e radiante flores espírito florescendo na margem do rio. Seus olhos estavam vazios. Não dava para saber o que ela estava pensando. Ele estava prestes a chamá-la quando Xuanji não se virou, mas disse suavemente: mestre. O juiz suspirou e se sentou ao lado dela. Juntos estavam olhando a flor espírito exuberante do outro lado do rio. Depois de um longo tempo ele perguntou: o que você está olhando? Ela respondeu suavemente: estou olhando as cores. Sinto uma familiaridade, como se devesse ver isso com frequência, mas não consigo lembrar. O juiz ficou ligeiramente surpreso, mas disse: a vida anterior já passou. Não se preocupe mais com essas questões mundanas, caso contrário, isso vai contra os ensinamentos que eu lhe ensinei. Xuanji respondeu com um murmúrio: sim, você está certo, mestre. Essas palavras sempre fazem sentido para mim. Embora eu entenda essas palavras,
Sinto que elas estão distantes e difíceis de alcançar. Oh, quais coisas você acha difícil de fazer? Você me disse para cultivar corpo e mente, não focar em assuntos mundanos do passado e não ter expectativas futuras. Essas coisas facilmente nos tornam obcecados, impuros de coração e incapazes de seguir o caminho da iluminação. Se nossos sentidos estão corrompidos, não podemos ver além e é fácil se perder em sons e cores. Ela arrancou uma flor espírito, esmagou-a na mão e o líquido vermelho escorreu entre seus dedos finos. Mas viver significa pensar, ter olhos para ver, ter boca para falar, ter ouvidos para escutar. Se abandonamos todas essas coisas, o que exatamente devo observar? Eu não entendo o que o mestre quer dizer com vazio iluminado. E quando alcançamos a imortalidade? Isso tudo não servirá, pois não íamos saber de mais nada. O juiz não esperava que ela fizesse essa pergunta difícil, e ficou paralisado por um momento antes de dizer: não exatamente o vazio iluminado é algo assim, saber mas também não saber, entender mas também não entender. Então, o que eles realmente sabem afinal? Ela perguntou seriamente se sabem, podem fingir que não sabem. Os imortais vivem felizes assim? O juiz franziu a testa. Xuanji, você está fazendo perguntas complicadas. Felizes? Você acha que a felicidade que está nos sons e cores é a verdadeira felicidade? Ela abaixou a cabeça e murmurou: eu entendo o que o mestre quer dizer, mas ao mesmo tempo eu simplesmente não entendo. Se não pensarmos, se não tivermos coração, por que existir? Eu não consigo entender, pensei por muito tempo e acho que não consigo fazer isso. Viver é pensar, então por que me proíbe de pensar nas causas e razões? Mestre, você deve estar muito decepcionado comigo. O juiz olhou nos olhos claros dela, que estavam um pouco enevoados, infusos e com uma expressão estranha em seu rosto, como se entendessem e ao mesmo tempo não entendesse nada. Ele ficou ainda mais surpreso e percebeu que essa pessoa era inteligente demais, e não sabia quando ela poderia se lembrar das coisas do passado e descobrir a causa e o efeito. Quando isso acontecesse, ela cairia na estrada para o inferno e se tornaria um demônio, incapaz de se redimir, tornando todo o esforço do imperador celestial e do imperador do submundo em vão. Ele ficou em silêncio por um longo tempo e finalmente teve uma ideia, batendo palmas de repente. Eu entendi o que Xuanji quis dizer. Ela olhou ansiosamente, perguntando: o que o mestre entendeu? O juiz sorriu: eu vou te mostrar sua vida passada. Mas só desta vez não será um precedente. Ela ficou extasiada, dançando sem parar, incapaz de dizer uma palavra. O juiz pegou uma porção de terra da margem e a jogou no rio do esquecimento, dizendo: olhe com calma, da próxima vez você não poderá mais fazer essas perguntas. Ela se aproximou rapidamente, mas viu o rio do esquecimento agitar-se e a água se condensar em uma figura feminina. Ao ver a aparência da mulher, Xuanji ficou confusa. Era ela mesma, mas ao mesmo tempo não era. Havia uma aura assassina em seu rosto, seus olhos eram como gelo quebrado, transmitindo frio. De repente, ela pegou uma espada, virou suas roupas e não se sabe a que atingiu. O líquido vermelho respingou em seu corpo. Então, ela recolheu a espada que tocou seu rosto, deixando uma cicatriz de sangue em sua bochecha esquerda. Ela de repente sorriu de forma estranha, como se estivesse satisfeita com algo. Xuanji sentiu que essa cena era familiar, aquela risada, aquele vestido branco manchado de sangue, aqueles olhos que fragmentaram o gelo e a neve. Ela podia ouvir claramente o som de trompete familiar, parafernália de exército, e um grito estrondoso no fundo de sua mente. O general em seu cavalo de 3 cabeças e 6 braços, com chamas ao redor de seu corpo. Azura! Esse era o caminho de Azura. De repente, ela agarrou um lampejo de inspiração na escuridão e estava prestes a expressá-la em palavras, mas foi empurrada com força por trás e caiu no rio do esquecimento, bebendo um pouco de sua água amarga. Como um grande gato encharcado, ela lutou para subir à margem, suas mãos mal chegando à superfície e seu coração. Ao acordar, tudo isso se dissipou como fumaça e desapareceu pouco a pouco de seu coração. Ela olhou perplexa para o juiz na margem do rio, com algo em mente para dizer a ele, mas esqueceu quem ele era. Você, ela murmurou. Eu? Estranhamente parecia que algo importante havia sido esquecido por si mesma. O que era?
O que exatamente? O juiz chamou um oficial do submundo, prendeu-a com correntes de alma e a trouxe para a margem, declarando em voz alta: Xuanji, você passou mais de 3 meses no mundo inferior. Agora que está mentalmente lúcida, eu a conduzirei à reencarnação. Espero que você se dedique à prática do cultivo e retorne ao reino celestial o mais breve possível. Após essas palavras, todos levaram-na pelo caminho da reencarnação. O oficial viu Xuanji confusa e perdida e ciente de que ela havia bebido a água do rio do esquecimento. Cautelosamente respondeu: Grande juiz, em qual caminho Xuanji irá se submeter? Será o caminho dos Azuras como antes? O juiz abanou a cabeça. Não, ela já não é mais como antes. Sua mente está prestes a se abrir. Em momentos cruciais como este, se ela não puder se controlar, ela se tornará um demônio. Portanto, eu planejei guiá-la através da água do esquecimento e da reencarnação. Ela não poderá ir pelo caminho dos Azuras, caso contrário, todo o seu progresso será perdido. Hoje em dia, há muitos praticantes de cultivo no mundo humano, com os imortais no topo. Deixe-a seguir o caminho humano. Contanto que haja sinceridade, o resultado se revelará no futuro. As portas da reencarnação humana já estavam abertas, com uma luz deslumbrante emanando de lá, impossível de se olhar diretamente, e incontáveis caminhos se entrelaçando vagamente. Xuanji foi banhada por aquela luz, gradualmente se tornando transparente e finalmente transformando-se em uma pérola. O juiz pegou pessoalmente a pérola, correu em direção às portas da reencarnação e a lançou no vasto mundo humano, pensando silenciosamente: se nós, mestre e discípula, tivermos algum destino, nos encontraremos novamente no reino celestial. Cuide-se. Naquela noite, no pico da montanha de Shouyan, a esposa do líder da seita, Fulei, deu à luz a 2 meninas. Naquele momento, o quarto estava cheio de luz, como se fosse dia. Na noite anterior ao parto, Fulei teve um sonho, cintilantes safiras azuis, brilhando como estrelas. Ela decidiu nomear as filhas sequencialmente de acordo com isso, Linglong e Xuanji.